Bom, vamos seguir aqui. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu manter a prisão dos generais Walter Braga Neto e Mário Fernandes, que foram presos a partir do avanço das investigações sobre articulação de um plano de golpe de Estado no fim de 2022. Vamos conversar ao vivo com o André Anelli, também direto de Brasília, para entender qual é a alegação do ministro para continuar e manter com essas prisões. Boa tarde, Anelli. Obrigado, Soraya. Boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O ministro Alexandre de Moraes avaliou que as defesas de Walter Braga Neto e Mário Fernandes não trouxeram elementos para afastar as necessidades de prisão preventiva. O ministro levou em conta ainda a manifestação da Procuradoria-Geral da República, a PGR, por meio do procurador Paulo Gonet, de que Mário Fernandes mantém influência sobre os demais investigados devido ao cargo dele. Braga Neto e Mário Fernandes já foram indiciados pela Polícia Federal. Eles são suspeitos de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Mário Fernandes, ex-secretário executivo do então presidente Jair Bolsonaro, seria o mais radical entre os militares e ele que teria atuado tanto para convencer os superiores sobre um suposto golpe, quanto na interlocução com manifestantes que ficaram acampados em frente aos quartéis generais após a eleição de 2022. Foi em um HD dele que a Polícia Federal encontrou o plano Punhal Verde-Amarelo, que previa matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Já Braga Neto, ex-ministro e candidato a vice de Bolsonaro, foi preso por suposta tentativa de atrapalhar as investigações sobre esse suposto golpe. O advogado de Braga Neto, José Luiz Oliveira Lima, afirmou que não existem provas para justificar a prisão, mas disse que a decisão do ministro Alexandre de Moraes era esperada. E agora há pouco, em entrevista à Globo News, o advogado disse ainda que vai pedir uma acareação entre Braga Neto e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, justamente colocando os dois frente a frente para ver quem é que conta a verdade em relação a todo esse suposto esquema. Soraya. Obrigada, Anelli. Até daqui a pouquinho. Henrique, bom, as defesas, né, seguem tentando, mas o ministro nega esse habeas corpus tanto para os dois, né, e eles vão seguindo preso. Faz sentido essa determinação de mantê-los presos? Não faz sentido porque a gente esbarra aí na questão da presunção de inocência, né? A defesa vai dizer, na verdade a decisão vai dizer que não há nada de novo que justifique, nenhum fato apresentado novo que venha justificar uma flexibilização aí da pena do general Braga Neto, fazendo uma distinção bem clara entre os dois aí que estão envolvidos na mesma decisão. A prisão do general Braga Neto é uma prisão absolutamente ilegal. Não existem razões pelas quais, segundo o processo, como deve ser conduzido, independente do cargo, posição ou mesmo da influência que o general traz, que na verdade o ajudariam nesse caso, né? Todo o seu histórico de cumprimento de ordens judiciais, seu histórico de serviço à pátria também, tudo que traz de elemento ali, nada sustenta uma prisão. Ainda mais a manutenção da prisão, uma vez que todos os elementos aí relacionados ao general Braga Neto, seu celular, seu computador, todos os seus documentos, testemunhas ao redor já deram depoimento e nenhum fato novo foi acrescentado. Ou seja, não existe uma presunção de inocência. Se houve uma tentativa lá atrás de interferência, essa tentativa não é contínua, essa tentativa não está acontecendo novamente e mesmo assim não justificaria essa prisão. É uma prisão ilegal e triste, porque a gente começa aqui falando de um passo positivo por parte do Supremo e agora a gente tem que voltar para o lado em que o Supremo está retrocedendo e fazendo o nosso país retroceder também. Ainda sobre esse caso, o Ministério da Defesa respondeu ao ministro Alexandre de Moraes sobre as visitas recebidas na prisão por militares investigados por essa tentativa de golpe. Voltamos a falar com o André Anelli para entender, né, quem é que foi que recebeu visita e também fazendo com que essa determinação continuasse. Sim, Soraya, o Ministério da Defesa se manifestou sobre os generais Braga Neto e Mário Fernandes e sobre os tenentes-coronéis Hélio Lima e Rodrigo Azevedo. Em relação a Fernandes e Braga Neto, o Exército respondeu que não houve visitas diárias aos dois, por isso
não houve desrespeito às regras de visitas. No caso de Hélio Lima, o Exército informou que ele recebeu visitas diárias da esposa, a coronel Carla Lobo, com autorização do primeiro comandante do batalhão de guarda. Isso ocorreu, segundo os militares, de forma extraordinária, já que a mulher mora atualmente em Manaus, no Amazonas, e teria permanecido no Rio de Janeiro por um curto período de tempo, somente para fins de visitação do marido. Essas manifestações são referentes a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, justamente para que os generais responsáveis pelos comandos militares do Leste e do Planalto explicassem, num prazo de 48 horas, as supostas visitas que envolviam parentes e advogados desses militares presos. Todos eles fazem parte do chamado inquérito do golpe, que apura uma suposta tentativa de rompimento do Estado Democrático de Direito para manter o então presidente Jair Bolsonaro no poder. Soraya. Obrigada, Anneli, novamente pelas suas informações. Gani, você vê que a relevância de Braga Neto ali como uma peça-chave nessas decisões desse inquérito faz também com que o ministro mantenha essas prisões e não libere, não conceda esse habeas corpus? Olha, o que eu vejo é o seguinte, a gente não tem o detalhamento de como que o general Braga Neto estaria atrapalhando as investigações. O que a gente tem é o despacho do ministro Alexandre de Moraes, com a confirmação do PGR, do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que havia indícios de que ele estaria colocando em risco as investigações e, por isso, a prisão preventiva seria necessária. Mas a gente não sabe exatamente como, né? Qual foi a materialidade do impedimento das investigações. Agora, de qualquer maneira, eu acredito que há uma mensagem política aí também, no seguinte sentido, né? Tudo que está relacionado a essa cogitação de intervenção militar, de golpe, ou ao 8 de janeiro, o Supremo age com bastante rigor, dando um recado para a sociedade. Olha, que isso não se repita, nem no plano da cogitação, caso contrário, aqui a punição será bastante severa. Henrique, você acredita que a defesa de Braga Neto pode mudar de ideia em relação a ele fazer a delação premiada, já que eles dizem, né, que ele não teve participação nessa tentativa de golpe, que por isso que a delação estaria descartada, essa possibilidade, mas a respeito, então, dessas medidas de manter a prisão, eles poderiam, de repente, mudar de ideia? Olha, eu quero acreditar que não, Soraya, justamente porque isso seria a maior evidência de que essa é uma prisão política com interesse político também. Como que o Alan trouxe aqui, esse teor político ele seria até maior, seria 99%, já que não tem uma base jurídica sólida com base no relatório. A questão a informação, né, de que o general Braga Neto havia tentado interferir nas investigações veio numa delação premiada do Mauro Cid, do seu pai ali envolvendo e trazendo uma afirmação dentro de uma delação. Com base nisso, então, a Polícia Federal vai e faz essa prisão. Ou seja, com ordem também do Supremo Tribunal Federal, com base numa informação que não se consegue verificar se foi verdadeira ou não, com as intenções como foi dito nessa delação. Então, se a defesa do general Braga Neto optar por uma delação premiada, primeiro que coloca muito em xeque a legitimidade da delação, porque vai parecer que então, vamos fazer uma delação, essas informações que vão ser soltadas ali são verdadeiras de fato, claro que teria sua responsabilização diante do que diz a lei, né, e toda a normatização ali das delações premiadas, mas colocaria muito em xeque, não teria tanta credibilidade dessa maneira. E segundo, que traria a evidência de que, aquilo que todo mundo já sabe, de que essa é uma prisão política, para forçar uma movimentação ou talvez uma ruptura por de dentro disso que eles consideram ser aí um grande esquema de golpe, né? Então, o Brasil sairia perdendo dessa maneira.